Há relatos que começam sempre da mesma forma. Alguém pega a estrada em um domingo comum, seguindo uma rota que já conhece de cor, mas no meio do trajeto, algo inexplicável acontece. A via se estende além do normal, ou faz uma curva onde nunca existiu curva alguma. A pessoa continua dirigindo, acreditando que apenas se distraiu, até perceber que está passando por lugares que não deveriam estar ali. Pontes onde nunca houve rios, placas sem nome, bairros que não aparecem no GPS. E, quando finalmente consegue voltar ao caminho conhecido, descobre que horas se passaram sem qualquer explicação. Esse fenômeno, ignorado pela maior parte das pessoas, vem sendo chamado silenciosamente de conspiração das estradas incompletas, menos a teoria de que algumas rotas ao redor do mundo não estão fichas no espaço, mas sim em uma espécie de estado variável, moldando-se de acordo com quem dirige, quando dirige e até qual pensamento transita na mente do motorista. Naquele exato momento, é uma teoria absurda à primeira vista, até você ouvir alguns relatos. O primeiro caso documentado, pelo menos o mais antigo, com testemunhas vivas menos, aconteceu em 1979, no interior do Novo México. Um caminhoneiro, Carlos Navarro, relatou que a estrada estadual 285 simplesmente cresceu diante dele. Ele dirigia por uma rota que fazia semanalmente havia mais de 20 anos, mas naquela noite viu uma nova sequência de curvas e aclives que jamais estiveram ali. Pensou que estivesse sonolento, até notar que o rádio havia começado a emitir apenas ruídos estáticos e que o farol parecia iluminar uma neblina que não tinha cor. Ele dirigiu por 3 horas nessa estrada extra. Quando finalmente encontrou um marco familiar, percebeu que o relógio do caminhão marcava apenas 25 minutos desde o início da anomalia. Não foi um erro, nem um delírio. Outras 4 pessoas denunciaram o mesmo trecho mutável na mesma semana. Isso levou estudiosos do fenômeno a elaborar a hipótese central da conspiração das estradas incompletas. A ideia de que algumas estradas não são totalmente definidas no espaço físico. Em vez disso, funcionam como se fossem preenchidas de acordo com a consciência humana, como páginas brancas que se escrevem enquanto você passa por elas, como se fosse necessário haver alguém dirigindo para que a estrada exista menos. E sem esse alguém, ela permanece em um estado indefinido, incompleto e, às vezes, perigoso. Mas o mais inquietante não é a ideia de que a estrada se cria sobre seus pneus. É o outro lado da teoria. Se as estradas podem se formar sozinhas, também podem desaparecer. Na década de 1990, um caso chamou a atenção das autoridades britânicas. Um motorista chamado Darren Hill desapareceu por quase 3 dias. Após entrar em uma estrada rural no país de Gales, seu carro foi encontrado à beira de uma via que não aparecia em mapas, tanto impressos quanto digitais. A polícia acreditou em um simples desvio de rota, mas algo não fazia sentido. Ninguém na cidade conhecia aquela estrada, nem mesmo os moradores mais antigos. E o mais estranho, no dia seguinte ao resgate de Darren, a estrada sumiu, totalmente onde havia asfalto. Agora, havia apenas vegetação irregular, como se nada tivesse existido ali. Lisa Browne, geógrafa e pesquisadora independente, foi uma das primeiras a sugerir que o fenômeno seguia um padrão. As estradas incompletas surgem onde há espaço incerto, regiões cartográficas negligenciadas, áreas de fronteira entre municípios, zonas que mudaram de nome ao longo das décadas, lugares que, de certa forma, não possuem identidade estável e, por não terem identidade fixa, também não possuem rotas fixas. Ela reuniu mais de 200 relatos de motoristas que viram estradas
mudarem de posição, de largura, de direção. Em pelo menos 60 desses casos, a estrada simplesmente não existiu mais quando alguém voltou para conferir. As autoridades, em geral, culpavam alucinações, baixa visibilidade, cansaço, erro humano. Mas o padrão dos relatos era tão consistente que se tornava impossível ignorá-lo completamente. Um caso particularmente perturbador aconteceu no Brasil em 2011, quando um ônibus que fazia a linha entre duas pequenas cidades do interior de Pernambuco desviou da rota e entrou em uma estrada secundária que, segundo o motorista, ele lembrava perfeitamente. A estrada levava a um vilarejo onde ele havia crescido, mas o vilarejo não estava lá. Havia apenas mato, silêncio e um vento seco, sem direção. Os passageiros ficaram assustados e o motorista, envergonhado, voltou para a rota principal. Quando buscou aquela estrada no mapa no mesmo dia, não encontrou nada. E o mais estranho, a tal estrada que ele lembrava desde a infância, menos, incluindo o vilarejo, menos nunca existiu nos registros oficiais. A teoria argumenta que não se trata de memórias falsas, mas sim de realidades provisórias, trechos de mundo que aparecem apenas quando alguém os acessa mentalmente de forma intensa, estradas que se abrem quando a pessoa acredita que elas deveriam estar ali e que se fecham quando não são mais observadas. Um dos pontos mais comentados entre os estudiosos é a relação dessas estradas com o tempo. Muitos relatos mostram que as estradas incompletas parecem alterar a percepção temporal. Motoristas contam que viajaram por horas, mas o relógio marcou minutos. Ou o contrário, dirigiram por pouco tempo, mas perderam metade do dia. Essa distorção lembra fenômenos estudados pela física de ponta, como dilatação temporal em campos gravitacionais. Só que aqui, em vez de buracos negros, seriam as próprias estradas que influenciam o tempo menos, como se existissem em uma camada diferente da realidade, puxando a consciência humana junto por alguns instantes. Um pesquisador espanhol, Daniel Cruz, vai além. Para ele, as estradas incompletas podem ser resquícios de mapas antigos, menos mapas de eras que foram reiniciadas, alteradas ou apagadas. Ele acredita que, em algum ponto da história, nosso planeta passou por reorganizações territoriais que deixaram cicatrizes invisíveis. E essas cicatrizes seriam justamente as estradas que aparecem onde não deveriam. Roteiros de um mundo anterior que não foi completamente deletado. O ponto em comum entre esses estudiosos e que forma o coração da conspiração é a suspeita de que governos sabem disso e escondem. Há indícios, por exemplo, de que empresas de navegação e cartografia recebem alertas periódicos sobre anomalias geográficas, sempre com instruções de ignorar ou apagar dados. Em 2017, um arquivo vazado na Alemanha citava algo chamado Protocolos de Estabilidade Territorial, que incluíam listas de estradas que deveriam ser removidas de mapas digitais se reaparecessem em imagens de satélite. O documento nunca foi confirmado, mas também nunca foi negado. A parte mais assustadora dessa história, no entanto, não está nos governos, nem nas estradas em si, mas nas perguntas que elas levantam. Se existem estradas que aparecem e desaparecem, mudam de forma, reescrevem tempo e confundem a memória. Então, que exatamente é a geografia que conhecemos? Estamos vivendo em um mapa fixo ou em uma projeção dinâmica do espaço, sempre adaptada à percepção humana? E, se as estradas mudam conforme pensamos, o que acontecerá quando mais e mais pessoas começarem a questionar a realidade? Alguns teóricos acreditam que o número de relatos está crescendo porque a própria estrutura do mundo está se tornando instável, que,
Quanto mais conectados estamos, mais difícil fica manter o mapa inteiro funcionando. Outros acham que não é instabilidade, é revelação. O mundo estaria mostrando falhas que sempre existiram, mas que agora se tornaram visíveis. Por fim, há aqueles que acham que a conspiração das estradas incompletas não é uma teoria sobre ruas, mas sobre limites humanos, que as estradas são portais, cruzamentos entre camadas da realidade, onde nossa percepção se mistura com o que está do outro lado, e que cada curva que não deveria existir é, na verdade, um convite. E talvez seja por isso que tantos motoristas relatam a mesma sensação ao entrar em uma estrada que não está nos mapas. A ideia de que estão indo para algum lugar que não existe e que, de certa forma, nunca deveriam ter encontrado